o guia espiritual pode se afastar do seu médium? Como e quando isso acontece? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, mas antes peço a você inscreva-se no canal e ative as notificações. Vários videocursos gratuitos disponíveis na plataforma, playlist criada, curso Umbanda Pé no Chão, curso Mediunidade na Umbanda, curso de Ervas na Umbanda. Você vai lá, escolhe na playlist ali qual curso que você quer fazer e já começa a maratonar. Tira dúvidas comigo nos comentários e ainda você pode acompanhar os conteúdos no livro de referência que são citados nos cursos. Bom, por que o guia espiritual se afasta do médium? Esta situação acontece de tempo em tempo com um ou outro médium. Às vezes o indivíduo se dá conta que ele não sente mais o guia espiritual, ou de uma hora para outra ele começa a não perceber a vibração, não sente a vibração do guia espiritual e as manifestações cessam de acontecer. Quem é zelador, quem é dirigente, sacerdote de Umbanda, sabe que isso acontece. Por que isso acontece? O médium, ele tem um compromisso com o guia espiritual. Foi feito um planejamento, um programa dentro da mediunidade, alinhado com o propósito de vida do médium e com o propósito do guia espiritual no astral. Ambos estão evoluindo reciprocamente, tanto o médium encarnado como o guia espiritual desencarnado. Quando o médium se afasta demais deste programa, desse propósito, do que foi combinado, pode acontecer sim, e de fato acontece, do guia espiritual chegar um momento que ele se afasta. Ele já tentou por diversas vezes, intuir, avisar o médium, alertá-lo da sua postura equivocada, e chega um momento que o guia espiritual se afasta. E na maioria das vezes pode acontecer desta situação não ter mais volta. Quando não tem mais volta é quando o médium cai num processo de obsessão, ele muda a faixa vibratória, muda a sintonia, e um outro guia espiritual, que vai aceitar essa postura equivocada do médium e vai atendê-lo nos seus desejos, nos seus anseios. É aquele caso que eu digo que a mediunidade vai lomba abaixo. O indivíduo perde praticamente a encarnação e a mediunidade, em vez de ser ferramenta de alavancar a sua evolução e melhorar a sua situação kármica espiritual, ela serve de potência destrutiva, criando aí um karma mais negativo ainda dentro da lei de causa e efeito. Mas quais são as situações que o guia se afasta? Bom, a vaidade. Quando o médium se envaidece, ele começa por demais se achar melhor do que os outros, ele acaba se vangloriando, vamos dizer assim. O guia começa a criar uma casca vibratória que chega a um ponto que o guia espiritual não consegue nem mais se aproximar. Um dos fatores que é muito sério e que o guia espiritual pode se afastar do médium é quando o médium, por vaidade, ele começa a quebrar o decoro dos aconselhamentos espirituais e se vangloriar do que acontece, de curas ou de fenômenos. Ele quebra aquele decoro, aquela ética, aquele segredo com os consulentes, se vangloriando com os demais. A busca de fama, reconhecimento, ou seja, a ausência de humildade. O indivíduo ele quer ser maior do que a própria mediunidade, se destacar mais do que o guia espiritual. Isto, se é que o guia espiritual procura se destacar. Então o indivíduo quer fama, ele quer reconhecimento, daqui a pouco, se ele se tornou um dirigente, ele quer
captar mais consulentes, ele quer aumentar enormemente a corrente, ele quer isso, ele quer fama, ele quer reconhecimento, e geralmente esse nível de vaidade, de busca de fama, já vem, né, constituído com a mercantilização da mediunidade. A venda, né, de trabalhos espirituais ou a mercantilização da mediunidade. Esses 3 fatores que eu citei são fundamentais para o afastamento do guia espiritual e, além do guia às vezes não conseguir se aproximar, de fato o guia espiritual decide deixar aquele médium. Ele abandona, ele se afasta daquele médium, ele vai trabalhar com outro médium ou vai seguir as suas atividades no astral, ele percebe que o médium dele não tem mais jeito. Uma outra situação é traição, né? Principalmente no campo da sexualidade. O médium casado se envolve com outra mulher, outra médium, ou a mulher casada se envolve com outro médium ou com outro homem, necessariamente não precisa ser médium da corrente. Então o campo da traição nesta área genésica sexual, ele é nefasta para a quebra de sintonia com o guia espiritual e a alteração do chakra Muladhara, do básico, na sua energia primordial, altera, e aí já começa todo um processo de quizila, né, de quebra com a sintonia com o guia espiritual. Estas situações, os guias espirituais não passam a mão, eles não são tolerantes, principalmente quando impacta a coletividade. Então, quanto mais o médium é entronizado num cargo sacerdotal, de liderança frente aos demais, de liderança frente à religião, a sua comunidade, mais essa questão da vaidade, da fama, da traição, da mercantilização, do engrandecimento pessoal, da jactância pessoal, começar a se achar, né, se orgulhar de si mesmo como médium, isso tudo são motivos para o afastamento do guia espiritual, entre outros. Como resolver essa situação? Por vezes o médium se dá conta, ele se dá conta do ato dele equivocado, das atitudes equivocadas. Olha, essa situação não tem trabalho espiritual, não tem oferenda que resolva. Pode-se fazer até uma oferenda, mas ela tem que vir da mais genuína mais genuíno e sincero arrependimento, que é para você pedir maleme ou maleime. O que é pedir maleme ou maleime? Maleme, meu pai, maleme, minha mãe, maleme. É um pedido de socorro, é um pedido de perdão, é uma súplica para que haja piedade, para que haja misericórdia do guia espiritual. E isso tem que vir com um arrependimento sincero, né? Uma entrega, um arrependimento sincero do coração, né? E o médium, ele se dá conta, ele promete não mais continuar ou recair naquelas atitudes, naqueles atos equivocados. Então, daí o maleme ou maleime, o guia espiritual se afasta e esta súplica, esse pedido de socorro, perdão, por piedade, por misericórdia, vindo de um coração sincero, arrependido das suas atitudes, preenchido de humildade. Nesta situação, nesse pedido sincero e arrependimento sincero, nesse pedido de maleme, pode ser que o guia espiritual ele volte atrás, e na maioria das vezes eles voltam, porque eles são muito amorosos e se eles percebem o arrependimento sincero do seu médium, eles voltam atrás e retomam o seu compromisso espiritual com o médium. O médium sempre tem mais a perder, muito mais a perder do que o guia espiritual. E o guia espiritual, ele não trabalha só com o médium. Ele tem outras alternativas, inclusive tarefas no astral, que não depende do médium, e ele continua evoluindo.
E você já pediu uma leme? Você já teve numa situação de não sentir o guia espiritual? Você já passou por isso? Isso serve também para nosso aprendizado, para nossa educação. Deixe seus comentários, estarei lendo a todo e respondendo se necessário. Meu muito obrigado, até a nossa próxima videoaula.